Prezados alunos, sejam bem-vindos, então, à nossa primeira aula do Bloco 2 de Bioquímica. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do Bloco 1, que vocês estejam gostando de Bioquímica, né, tanto quanto eu gosto, e que vocês estejam aproveitando, de fato, essa disciplina. O nosso Bloco 2 vai ser sobre bioenergética, ou seja, vai ser sobre como as moléculas que vocês conheceram no Bloco 1 são capazes de modular a nossa homeostase, né, como é que acontece o nosso metabolismo. E vou pedir para vocês que vocês anotem as questões que vocês venham a ter durante a aula, para que vocês não se esqueçam, né, no momento que vocês possam perguntar ou na monitoria ou para mim, mas quero que vocês saiam daqui sem ter nenhuma dúvida, né? Porque quando eu falo saiam daqui, eu quero dizer que saiam dessa disciplina sem ter nenhuma dúvida com relação aos assuntos que nós vamos abordar aqui. Então, aqui eu coloquei o nosso conteúdo programático do bloco 2, tá? Eu vou dando essas matérias, né, divididas em todas as nossas aulas. Então, nós vamos falar sobre sistemas de transporte de elétrons hoje, fosforilação oxidativa, sistemas energéticos do tecido muscular. E aí, em outra aula, nós vamos falar sobre glicólise, fermentação lática e ciclo de Krebs, além da utilização e síntese de glicogênio. Em outra aula, nós vamos falar sobre metabolismo de lipídios, então nós vamos falar sobre lipólise, lipogênese e beta-oxidação de ácidos graxos. E na nossa última aula, nós vamos falar sobre integração metabólica, que é toda aquela parte hormonal, de que maneira os hormônios regulam o nosso metabolismo, né, e como que acontece a utilização de diferentes nutrientes frente a um estado nutricional, né, quando nós estamos falando no ser humano. Então, nós vamos estudar bastante isso. Né, e, novamente, vou dizer que eu conto com vocês para que não fique nenhuma dúvida, porque em bioquímica, no bloco 1, vocês até conseguem entender, né, quando vocês não entendem uma parte, vocês até conseguem entender a parte seguinte, mas em bioenergética está tudo muito conectado. Então, eu preciso que vocês entendam cada pedacinho, cada aula, 100%, para que vocês consigam entender, então, a aula seguinte. Então, os objetivos da aula de hoje, que vai ser sobre introdução à bioenergética, são os seguintes: entender o que é bioenergética, compreender como os seres humanos obtêm energia, conhecer as mitocôndrias, que são as organelas que eu mais gosto nas nossas células, né, e qual a importância dessa manutenção energética celular, entender como funciona o sistema de transporte de elétrons, que vocês vão ver em outros lugares chamando de cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia transportadora, ou cadeia respiratória, né, mas eu vou explicar para vocês porque que eu, Caroline, uso essa nomenclatura, sistema de transporte de elétrons, tá? E compreender também os mecanismos de síntese de ATP, tanto pela fosforilação oxidativa, que é o sistema que nós mais vamos estudar, porque ele acontece em todos os tecidos que possuem mitocôndrias, e o sistema ATP fosfocreatina, que é um sistema do tecido muscular. Então, coloquei aqui para vocês a definição de bioenergética. Se nós pegarmos um dicionário e procurar o que é bioenergética, claro que não vai ter em todos os dicionários, mas nos dicionários online, que são dicionários que possuem uma gama grande, né, de palavras, nós vamos ver que bioenergética, que é um substantivo feminino, é um ramo da biologia próximo da bioquímica, que vai estudar as transformações de energia nos seres vivos. Então, eu peço para vocês atenção a essa palavra, transformações, que quando nós falamos em energia, nós estamos falando o tempo todo de transformação. Nós não estamos falando de geração de energia. A energia não se gera, a gente vai abordar isso nessa aula mesmo um pouquinho mais à frente. Tá? Mas essa palavra, transformação, é uma palavra-chave para vocês entenderem e para vocês responderem aos questionamentos dos estudos dirigidos, da prova, etc. Porque eu preciso que vocês entendam essa definição, né? A importância da gente dizer transformação de energia e não geração de energia, tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? Nós precisamos, então, transformar a energia para que nós consigamos fazer alguns trabalhos, né? E por trabalhos, nós podemos entender contração muscular, como, por exemplo, aqui nós fazemos quando nós malhamos. Eu coloquei aqui o Léo Stronda, né? Fazendo a sua malhação pesada lá, segundo ele. Vocês vão saber melhor que eu se realmente ele malha isso tudo que ele fala. Para cantar, para fazer conta, pensar, tudo isso são formas de se converter a energia, uma fonte de energia primária, né, que nós obtemos em trabalho. Né, abraçar, brigar,
mandar uma mensagem. Então, tudo isso, todos os processos que nós realizamos no nosso corpo demandam energia de alguma forma. Tá? Então, para que o nosso corpo se mantenha em equilíbrio, se mantenha em homeostase, é até difícil falar em equilíbrio no corpo, né? Porque tem até cientistas que defendem a ideia de que um corpo em equilíbrio é um corpo morto, né? Porque as reações no nosso corpo nunca estão em equilíbrio, sempre tem alguma reação demandando mais execução do que outras, né? Então, para que o nosso corpo mantenha a homeostase, que assim é melhor dizendo, a gente precisa de energia. Então, pensando agora nessa questão de se obter energia, eu sempre gosto de entrar com esse questionamento. De onde vem a energia dos seres humanos? Bom, então nós sabemos que quando nós falamos, por exemplo, em seres fotossintetizantes, que são as plantas, que a energia desses organismos vem a partir da luz solar, né? Então, o Sol é a nossa fonte primária de energia, né? Porque essas plantas, então, utilizam a energia solar para produzir esqueletos carbônicos, ou seja, moléculas que nós vamos vir a consumir depois, né? Seja diretamente das plantas ou de animais que consumiam essas plantas e assim foram acumulando energia. Então, conosco, né, que não fazemos fotossíntese, é diferente. Nós obtemos, então, energia a partir de nutrientes, né, da alimentação. Então, os seres fotossintetizantes utilizam a energia primária, a fonte de energia primária, que é o Sol, né, e fazem a síntese de diversas macromoléculas que são utilizadas por nós. Então, independente do processo que acontece, essa energia, então, primária é utilizada por nós a partir da alimentação, para que nós tenhamos energia, então, para realizar os nossos trabalhos, ou seja, para realizar as nossas reações que demandam energia no nosso corpo, né? Então, quando nós falamos sobre alimentação, nós falamos majoritariamente sobre 3 macromoléculas que vocês estudaram no bloco 1, que são elas as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Então, existem várias fontes, né, dessas macromoléculas na natureza e fontes industrializadas também, né? E aqui eu coloquei de propósito uma fonte de proteína, coloquei essa porção de lentilhas aqui, porque eu gosto muito de desmitificar o fato de que a carne, somente a carne é uma fonte de proteína, tá? Então, até a gente vê muito isso até quando nós vamos em restaurante, né? A gente fala, é um prato feito e você tem direito a pegar arroz, feijão à vontade e pegar uma proteína. E essa proteína significa carne, né? Carne de boi, ou de frango, ou de porco, peixe, etc. Só que eu gosto muito de desmitificar isso porque proteína não é um alimento. Proteína é uma macromolécula, né? Um macronutriente que está presente em diversos alimentos, sejam eles que vem de fonte animal, como as carnes, sejam eles de fontes vegetais, como as leguminosas, os cereais, e aí aqui no caso eu coloquei a lentilha, tá? Mas o grão de bico, a ervilha, também são fontes de proteína vegetal muito ricas, além dos cereais que nós conhecemos, como o arroz integral e aveia. Também são fontes muito ricas de proteína. Então, eu quero que vocês saiam daqui dessa aula de bioenergética sabendo que as proteínas são macronutrientes que estão sim presentes na carne, são a maioria da composição das carnes, né, com exceção de algumas carnes vermelhas que têm mais gordura do que proteína, né, mas existem várias fontes, tanto animais quanto vegetais, dessa macromolécula tão importante para o nosso organismo. E a gente pode, obviamente, discutir sobre isso, um pouco mais sobre isso depois. Os lipídios, que são as gorduras, elas estão presentes em diversos alimentos também, mas a forma purificada, né, que nós conhecemos, mais fácil de observar, composição lipídica, em sua maioria, são os óleos, né, os óleos de soja, óleo de coco e azeite também, né, que é um alimento muito utilizado por nós. O abacate, que apesar de ser uma fruta, tem uma rica composição de lipídios e lipídios que fazem bem para a saúde, tá? Que são lipídios insaturados. E os lipídios também são moléculas muito importantes para o fornecimento de energia, tá? Inclusive, eles são utilizados
obviamente, nós conseguimos obter energia através dos lipídios da nossa alimentação, mas eles também são utilizados, vocês devem ter visto isso pelo menos uma pequena parte no bloco 1, eles também são utilizados como reserva energética no nosso corpo. Tá? E a gente vai discutir o porquê disso, qual que é a importância disso depois. Nós temos também os carboidratos, né, que são os açúcares majoritariamente, né, que são os grandes vilões no emagrecimento, que muitas pessoas falam que o grande problema é os carboidratos. Né? Existem alguns autores que já desmitificam isso, que os carboidratos não são tão vilões assim, mas que eles devem ser consumidos com moderação, porque eles, além de serem nutrientes energéticos, ou seja, que realmente aumentam a nossa massa corporal, eles são nutrientes que disparam uma sinalização hormonal diferenciada, né, e isso ocasiona diversos problemas, por exemplo, a resistência à insulina, né, a formação da diabetes tipo 2, que é um grande mal que está assolando, né, o nosso país, não, né, o nosso mundo. Isso está acontecendo em diversos países. E está sendo um cenário bem desafiador para os cientistas resolverem. Tá? Então, esses nutrientes, eles fornecem calorias diferentes por massa. Né? Então, as proteínas, como vocês já viram, são formadas por aminoácido. Né? E esses aminoácidos fornecem 4 quilocalorias por grama, tá? De energia para as nossas células. Os lipídios fornecem 9 quilocalorias por grama e os carboidratos fornecem 9 quilocalorias por grama. Então, observem que outro grande problema, né, outra grande questão da gente falar que carboidrato engorda mais, o carboidrato não é uma molécula mais energética do que as proteínas. Então, não é só um excesso de energia que está envolvido nessa questão dos carboidratos serem vilões, né? E sim outras questões que nós vamos discutir posteriormente. Mas não porque carboidrato engorda mais. Na verdade, não. Na verdade, os carboidratos fornecem a mesma quantidade de energia do que os aminoácidos. Tá? E os lipídios, como vocês podem ver, são as moléculas mais energéticas entre essas 3 macromoléculas que são as principais, que nos fornecem energia. Tá? Então, nós vamos ver por que os lipídios são mais energéticos, mas eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Tá? Porque esse fornecimento de energia maior pelos lipídios é importante para diversos fatores. E a gente vai ver melhor depois. Bom, e para utilizar esses componentes, né, nós não podemos utilizar, não é um fenômeno direto, né, não é a gente come um donut e aí o açúcar já vai para o nosso sangue, não é bem assim. Né? Vocês sabem muito bem que esses alimentos que nós comemos passam pelo processo de digestão. E a intenção do processo de digestão, independente de qual é o macronutriente que está ali envolvido nesse processo, é quebrar os alimentos em pequenas partes para que o nosso corpo consiga absorver. Então, para que esses macronutrientes alcancem a nossa corrente sanguínea e possam, de fato, ser utilizados pelas nossas células do nosso organismo. Então, aqui eu coloquei um exemplo do nosso sistema digestório. Tá? E cada partezinha desse sistema digestório é importante para a digestão de um tipo de macronutriente. Tá? Então, lá na boca, que é o primeiro local de digestão, a gente às vezes esquece que a boca também faz parte do sistema digestório, mas ter uma boa mastigação e, com isso, né, fazer com que o alimento entre em contato com a nossa saliva é muito importante para a digestão, principalmente quando nós falamos em carboidratos, porque a nossa saliva contém enzimas denominadas amilases salivares ou alfa-amilase, por exemplo, né, uma delas, que são capazes de iniciar a digestão dos carboidratos. Então, o pH ótimo dessa amilase salivar é em torno de 7. Tá? Então, o pH da nossa boca tem que ser mantido em torno de 7, ou seja, tem que ser um pH próximo da neutralidade, para que essas enzimas possam operar na sua capacidade máxima, né? Na sua capacidade ótima, né? Para que ela consiga, de fato, exercer as suas funções. Então, aqui eu coloquei um exemplo
né, de um carboidrato ramificado, tá, sendo digerido aqui pela alfa-amilase em carboidratos menores e posteriormente em partezinhas ainda menores, tá? E os carboidratos lineares também passam por essa ação da alfa-amilase e são quebrados em carboidratos menores, para que o nosso corpo consiga, de fato, absorver essas moléculas, né? Porque moléculas grandes não vão passar pela parede da nossa boca, do nosso estômago, do nosso intestino, para que vá para a nossa corrente sanguínea. Né? As nossas células, então, falando sobre carboidratos, as nossas células são capazes de absorver glicose, frutose, né, que são monômeros desses açúcares complexos. Né? Então, é como se a alfa-amilase tivesse a capacidade de quebrar esses polímeros, né, nessas porções menores, né, de uma molécula de glicose ou 2 moléculas de glicose, para que, assim, nós consigamos melhor absorver esses carboidratos e utilizá-los, né, claro, como fonte de energia, que é a função principal desse processo de digestão. Lá no estômago, por outro lado, nós temos a ação da enzima pepsina no nosso suco gástrico. Então, vocês já devem ter escutado falar que o nosso estômago produz uma substância denominada ácido clorídrico, e o nosso estômago precisa dessa substância porque o pH ótimo da pepsina, que é uma das enzimas que digere proteínas no nosso estômago, é em torno de 2. Então, o nosso estômago não pode, de jeito nenhum, ter um pH próximo do pH da boca. Tá? Então, nós temos, ao longo do sistema digestório, um gradiente de pH para que aconteça a manutenção, né, da atividade ótima das enzimas de digestão. Então, o nosso estômago, obviamente, tem que ter um pH mais ácido. É claro que existem várias doenças associadas também com o excesso de acidez no estômago, então não é isso que nós queremos também. Às vezes, por alguma razão, o estômago produz mais ácido clorídrico, né, e isso pode ser um problema, pode desencadear úlceras, por exemplo. Então, essa produção e essa diminuição do pH do estômago tem que acontecer de maneira controlada, tá? Mas ela tem que acontecer. Tá? Então, o nosso pH ótimo do estômago tem que estar aí em torno de 2, tá? Por conta da ação da pepsina. Então, o que a pepsina faz? Então, como o próprio nome já dá uma dica, e vocês vão ver aqui em bioquímica, a maioria dos nomes das enzimas dão dica do que aquela enzima faz. Então, a pepsina, ela quebra ligações peptídicas, né? Que vocês já viram que são ligações formadas entre os aminoácidos para que aconteça o alongamento do peptídeo ou de uma proteína. Né? Então, aqui a pepsina é capaz de quebrar essas ligações peptídicas em uma reação de desidratação, tá? E aí ela vai quebrando, né, de um aminoácido em um, né? Cada vez ela quebra uma ligação peptídica em um aminoácido livre e o restante, né, do peptídeo que vai sendo quebrado posteriormente. Nós temos também, como digestão agora, falando dos lipídios, nós temos agora entrando em ação o fígado e a vesícula biliar. Por quê? Porque o fígado, apesar dele não ser um órgão por onde o alimento passa diretamente, né, ele não é como a boca e o estômago, o alimento não passa dentro do fígado, ele não tem uma cavidade para o alimento passar, mas ele produz uma molécula chamada bile, que é muito importante para a digestão dos lipídios. Então, o fígado produz essa molécula, armazena essa molécula na vesícula biliar. Então, não é a vesícula biliar que produz a bile, tá? Quem produz é o fígado, e a vesícula biliar é simplesmente um órgão de armazenamento, e sob condições específicas, essa bile é então liberada, tá? No nosso intestino, para que ocorra a emulsificação de lipídios. O que significa a emulsificação de lipídios? Então, aqui nesse exemplo, nós temos um lipídio aqui, essa bolinha maior, né? E essa bolinha amarela aqui seria, então, a bile. Tá? E a bile, ela tem 2 porções. Uma porção hidrofóbica, e essa porção hidrofóbica interage com os lipídios, né, por elas serem da mesma natureza química. E tem uma porção hidrofílica também, que fica virada, então, para o outro lado da cavidade.
né, que, claro que quando nós falamos sobre o corpo humano, nós estamos falando sobre 70% de composição de água, né? Então, a maioria das nossas reações, ou quase todas, na verdade, acontecem em presença de água, em meio aquoso, tá? Então, a bile tem essa porção hidrofóbica, que vai interagir com os lipídios, e a porção hidrofílica, que vai ficar virada, né, para o lado aquoso. Qual que é a importância disso? Que vocês viram também lá no bloco 1, que se você tem interação de um componente com o outro, você tem uma solubilização, né? Então, se eu consigo ter uma molécula que interage tanto com partes hidrofóbicas, quanto com partes hidrofílicas, ou seja, se eu tenho uma molécula anfipática interagindo com uma molécula hidrofóbica, eu tenho então a solubilização dessa molécula hidrofóbica em um ambiente aquoso, tá? Então, essa emulsificação que nós chamamos da bile nos lipídios é importante para que esses lipídios sejam separados em partes menores, tá? Para que as nossas enzimas possam, então, entrar em contato com esses lipídios menorzinhos e assim consigam fazer a digestão. Um bom paralelo que nós podemos traçar aqui é quando nós pegamos, por exemplo, uma frigideira suja de óleo ou azeite e colocamos água. Então, inicialmente, vocês vão ver que vocês vão colocar água e aí vai ficar aquela gordura boiando, mas em várias bolinhas. Mas se a gente deixar um certo tempo em repouso, vocês vão ver que essas bolinhas vão se juntar em uma bolha só. Tá? Então, isso se chama efeito hidrofóbico. As moléculas hidrofóbicas em um ambiente aquoso tendem a se acumular. Entretanto, se nós colocarmos um detergente antes de a gente colocar água, e aí nesse caso o detergente é também uma molécula anfipática, assim como a bile, então ele vai interagir tanto com os lipídios do óleo quanto com a água, vocês vão ver que vai ter a formação dessas várias bolinhas e elas vão ficar ali na forma de bolinhas. Ou seja, a emulsificação dessas gorduras presentes na panela, né, aconteceu por conta do detergente e fez com que elas ficassem menorzinhas. E se tivesse alguma enzima ali para digerir esses lipídios, isso ia facilitar o processo. E aí, após a emulsificação dos lipídios, nós temos então a ação das lipases. Tá? As lipases são produzidas pelo pâncreas e são depositadas no nosso intestino delgado. Tá? O pâncreas também não possui nenhuma cavidade para o alimento passar diretamente, mas é um órgão endócrino muito importante, tá? E é um órgão que também produz enzimas digestórias. Então, aqui nós temos um exemplo da ação de uma das lipases, que quebra, então, triacilglicerídeos em diacilglicerídeos. Então, aqui, como produto dessa reação, nós temos a liberação de um ácido graxo, e o ácido graxo vai ser utilizado pelo nosso corpo como fonte de energia, tá? Então, ele vai ser transportado pela nossa corrente sanguínea, e isso pode acontecer de diferentes formas, tá? E aí, nossas células vão utilizar como fonte de energia. E observem aqui que o pH ótimo da lipase é entre 7 e 8, tá? Então, novamente, nós temos, né, quando saímos do estômago, ao alimento entrar no intestino, nós temos que passar por uma nova mudança de pH, né, para que essa lipase, então, consiga exercer suas funções. Então, como nós vimos, né, os alimentos passam por diferentes processos na digestão para que nós consigamos absorver os nutrientes que nós obtemos, né, podemos obter através da dieta. Então, quando nós falamos sobre peso corporal, nós estamos falando sobre uma balança, o que nós chamamos de balança energética. Tá? Então, para que uma pessoa se mantenha no seu peso, essa balança tem que estar em equilíbrio. Tá? Então, nós temos que ter um equilíbrio entre a ingestão de calorias, tá? Não estou falando de massa aqui, mas de calorias, e o gasto de calorias. Então, a ingestão seria o quanto nós comemos, né? O quanto de calorias nós comemos, e o gasto seria, então, o quanto nós gastamos. E aí, como forma clássica de gasto de energia, nós temos, é claro, o exercício físico, né? Nós gastamos energia para todos os processos
que nós exercemos, né, nas nossas células, é claro, como um gasto basal, mas se uma pessoa está querendo mudar o equilíbrio dessa balança, ela normalmente recorre ou uma diminuição da ingestão ou um aumento do gasto calórico. Então, se uma pessoa tem um consumo, uma ingestão maior do que o gasto energético, o que vai acontecer? Essa pessoa vai engordar. Então, esses nutrientes, esse excesso de nutrientes, vai ser armazenado, então, como lipídios, tá? Na forma de adipócitos brancos, que nós vamos ver na aula de lipídios a importância dessas células para a manutenção energética do nosso corpo. E por outro lado, se nós temos então um gasto maior do que o consumo, nós temos então uma perda de peso, tá? Então, isso vem sendo bem estudado por cientistas que estudam metabolismo, de maneira a contornar, né, os problemas que nós viemos tendo com o aumento da obesidade, né, de modo a aumentar esse gasto energético de alguma forma, para que as pessoas não engordem tanto quanto elas estão engordando. Isso envolve vários processos, gente, tanto a ingestão, o aumento da ingestão, quanto o aumento do gasto e o próprio equilíbrio da balança energética envolve vários processos. E aqui esse é um mapa metabólico que está resumindo todos os processos metabólicos conhecidos nas células, tá? Então eu trouxe isso daqui não para assustar vocês, mas para mostrar para vocês a complexidade que é o nosso metabolismo. Então nós precisávamos, para entender tudo isso, de muito tempo de aula. Então eu vou mostrar para vocês as principais vias metabólicas no nosso corpo, tá? Mas existem várias outras que, se vocês se interessarem, vocês podem estudar posteriormente, porque além de ser muito complexo, é uma coisa muito bonita, né? Vocês veem que vários sistemas aqui, várias vias, elas se interconectam em diversos pontos, né? Como se fosse as pessoas chamam isso aqui de mapa de metrô, né? Como se fosse um mapa de metrô, porque existem várias fontes, vários pontos de conversão, vários pontos convergentes entre diversas vias diferentes, e isso é muito legal, tá? Então, isso aqui não é para assustar vocês, até porque vocês não vão aprender tudo isso nessa disciplina, mas é para vocês verem o quanto que é importante a gente saber metabolismo, principalmente vocês que vão trabalhar com educação física, e como que essas vias conversam, né, umas com as outras, como elas são interligadas. Então, claro que para fazer essas vias todas, nós precisamos dos intermédios das células, né, que são as unidades formadoras dos seres vivos. Isso vocês já viram em diversas matérias e até no próprio colégio. Tá, então eu trouxe aqui uma foto de uma célula num microscópio eletrônico de transmissão. Eu não sei se vocês já viram uma célula de fato num microscópio eletrônico de transmissão, que ela é um pouquinho diferente daquela célula de desenho que nós observamos, então ela não é tão bonita assim, colorida, mas nós conseguimos identificar claramente diversas estruturas celulares. Então aqui nós temos a nossa célula e aqui é o nosso núcleo, né, que é onde fica armazenado o DNA, o material genético. Aqui nós conseguimos ver um complexo de Golgi. Envolvendo essa célula, nós temos então a membrana plasmática, nós temos a presença de lisossomos, que são organelas responsáveis por fazer a digestão celular, tá? Então temos o nosso sistema digestório, que faz a nossa digestão dos componentes, mas quando esses componentes entram nessas células, nós temos então uma outra forma de digestão, que é a digestão celular, que acontece por intermédio dos lisossomos. Tá? Nós temos, então, os centríolos aqui, que são aquelas organelas responsáveis por guiar as células na hora que elas estão se reproduzindo, então, por nortear onde vão ser formadas as células filhas. E as mitocôndrias, né, que vocês podem ver aqui, que são organelas extremamente importantes e são as organelas que nós mais vamos estudar nesse bloco 2 de bioquímica, porque são as organelas responsáveis pela transformação de energia. Então aqui nós temos em detalhe, né, essas mitocôndrias. Aqui nós temos uma representação esquemática, um desenho que vocês com certeza já viram ao longo da vida,
Então, a mitocôndria, ela tem uma membrana externa, né, e uma membrana interna que faz esse desenho aqui, que nós chamamos de crista. As mitocôndrias, curiosamente, têm ribossomos próprios, que são organelas responsáveis por sintetizar proteínas. Então, as mitocôndrias podem produzir suas próprias proteínas. Essas mitocôndrias também têm material genético próprio, tá? Que é o DNA. E a presença tanto de DNA quanto de ribossomos fez com que uma cientista chamada Lynn Margulis, ai meu Deus, esqueci o nome da palavra. Mas ela propôs, ela propôs uma teoria chamada teoria endossimbiótica, tá? Ela propõe, né, que as mitocôndrias fossem antigamente bactérias primitivas. Então, essas bactérias que estavam lá presentes na Terra primitiva foram englobadas por células eucarióticas, tá? E essas células, então, começaram a se utilizar das funções das mitocôndrias para a síntese, principalmente de ATP, que é uma molécula energética, tá? Então, além disso, essas mitocôndrias são capazes de utilizar oxigênio, e isso pode ter sido uma adaptação importante para as células eucarióticas, uma vez que naquela época lá da Terra primitiva, o oxigênio era uma molécula tóxica. As células não sobreviver em presença de oxigênio. Isso só aconteceu pelo englobamento, né, das mitocôndrias, que não só consumiam oxigênio, podiam ter contato com oxigênio, como se aproveitavam dessa molécula para a obtenção de energia de alguma forma. Tá? Então, aqui tem um exemplo da mitocôndria numa microscopia de transmissão em um maior aumento, para vocês verem, então, a dupla camada, né, na realidade, como que ela é, as cristas, né? Então, essa foto aqui está bem bonita e bem real, para vocês verem como que ela é, né, como que ela é de fato. Tá? Então, a mitocôndria, nós sabemos hoje em dia que é a organela responsável pela respiração celular. Então, como vocês já devem ter visto em algum momento também da vida de vocês, pode ter sido no colégio, ou pode ter sido na faculdade em outra disciplina, existe uma equação da respiração, tá? Que é nutriente mais oxigênio, formando dióxido de carbono, que é o CO2, mais água, mais energia. Então, essa é também a equação da respiração celular. Tá? Então, que é a reação que acontece dentro das nossas mitocôndrias. Então, nós temos nutrientes, tá? Que são oxidados pelas nossas mitocôndrias na presença de oxigênio, somente na presença de oxigênio. E as nossas mitocôndrias são capazes de converter essas duas moléculas aqui em dióxido de carbono, água e energia. Mas quando nós falamos sobre bioenergética, e vocês já estão na faculdade, tendo o segundo bloco de bioquímica, essa reação aqui, dessa forma, é uma forma muito simplificada. Tá? Então, a gente vai mudar um pouquinho essa reação aqui pelo seguinte motivo. A energia, ela não pode ser produzida. Tá? Então, eu coloquei aqui como se fosse eu falando para vocês, né, que a quantidade de energia de um sistema, né, ela permanece constante, tanto na parte dos reagentes quanto na parte dos produtos, tá? E isso é um princípio que está ligado à definição de energia, porque nós sabemos que, por exemplo, nós podemos produzir moléculas a partir de outras, mas nós não podemos produzir energia de forma alguma. Nós podemos pegar uma forma de energia e converter em outra. Por exemplo, quando nós falamos em uma usina hidrelétrica, nós precisamos que a água esteja numa altura muito grande, né, que contém uma energia potencial de cair, né? Então, ela tem essa energia contida nela só pelo fato dela ficar em uma parte alta. Essa água, então, são abertos, né, um recipiente para que essa água caia. Quando essa água cai, ela exerce uma força para girar uma turbina. Então, nós temos energia cinética, que é a energia de movimento. Então, nós temos energia potencial sendo convertida em energia cinética. E essa energia cinética, então,
é convertida em energia elétrica, que é o que nós utilizamos na nossa casa. Então, nós temos em uma usina hidrelétrica, por exemplo, a conversão de energia potencial em energia cinética e em energia elétrica. Quando nós falamos de natureza e corpo humano, nós estamos falando da mesma coisa. Nós temos uma forma de energia presente nos nutrientes e no final da reação de respiração celular, nós temos uma outra forma de energia que vai ser utilizada pelo nosso corpo, mas que não é uma nova forma de energia, não é uma produção de energia, e sim a produção de uma molécula chamada ATP. Tá? Eu sei que ficou muito complicado para vocês um pouquinho, né? Mas para facilitar, nós podemos sempre lembrar, né, daquela lei do Lavoisier, que ele determinou lá no princípio de conservação das massas. Então, não é exatamente, ele não falou exatamente no mesmo momento, mas nós podemos lembrar dessa famosa frase dele: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando nós falamos de energia, esse princípio é muito importante, porque nós não produzimos energia, nós convertemos um tipo de energia em outro, nós transformamos um tipo de energia em outro tipo de energia. Então, a equação da respiração celular, para ficar de uma forma mais fiel à realidade, nós temos então nutriente mais oxigênio sendo convertido então a gás carbônico, né, mais água, mais ATP, que é adenosina trifosfato. Tá? Essa molécula de adenosina trifosfato é uma molécula que é utilizada como moeda energética das células. Então, às vezes eu tenho um lipídio, às vezes eu tenho um carboidrato, às vezes eu tenho um aminoácido. Mas, no final das contas, todos esses nutrientes são convertidos em uma molécula única, que é o ATP. E esse ATP é que vai ser, de fato, utilizado como fonte de energia pelas nossas enzimas, tá? Para que aconteça a manutenção da nossa homeostase. Então, continuando aqui agora na parte 2 da aula, eu coloquei novamente aquele slide onde eu parei. Tá? Então, na respiração celular, como eu já falei para vocês, nós temos então uma nova equação que nós vamos utilizar nessa disciplina de bioenergética, que é nutriente mais oxigênio, formando gás carbônico, água e ATP. E essas reações ocorrem todas dentro da mitocôndria. Então, nós temos a entrada dos nutrientes e de oxigênio na mitocôndria, né, e a saída de CO2 e água e também a saída de ATP, ou seja, a mitocôndria, quando nós falamos em bioenergética, é a organela central para a síntese de ATP. Quando nós falamos em células anaeróbicas, ou seja, que não utilizam oxigênio, ou células musculares, nós temos também outros sistemas independentes da mitocôndria para sintetizar ATP. Mas na nossa disciplina, nós vamos estudar majoritariamente o papel das mitocôndrias do metabolismo aeróbico para que nós consigamos obter energia para fazer algum tipo de trabalho, que são aquelas reações que nós falamos anteriormente. Tá, então, eu coloquei aqui quais são as reações que precisam de ATP na célula. Né? Nós já falamos que todas as reações, praticamente, do nosso organismo, tudo que nós fazemos, demanda energia de alguma forma. Né? E o ATP é utilizado como moeda energética. Então, a maioria das reações que precisam que vão gerar trabalho, né? Ou seja, que vão ter um resultado final, seja contração muscular, como aqui nessa foto, né? Nós estamos vendo aqui um músculo então se contraindo, ou transporte de íons, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês um exemplo da bomba de sódio e potássio, tá? Então, como que acontece esse transporte? Nós temos aqui a ligação do ATP para tirar sódio de dentro da célula e transportar potássio para dentro. Então, esse é um transporte que, apesar de não ser uma coisa macroscópica que a gente vê, né, funcionando, como é a contração muscular, é um processo dentro da célula que é essencial e que demanda energia na forma de ATP. Tá? Então, nós temos, como eu falei, né, a mitocôndria como personagem principal nesse contexto, e o sistema responsável pela maioria da síntese de ATP na mitocôndria é denominado fosforilação oxidativa, e ele está sumarizado aqui nesse esquema, que é um esquema do Leininger, que vocês com certeza têm acesso, né?
que vocês podem ver macroscopicamente, né, um resumo de como funciona esse sistema. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês. O que, que acontece? O substrato, ou seja, um nutriente, né, entra na mitocôndria e doa elétrons para o que nós chamamos de complexos do sistema de transporte de elétrons. Então, dependendo do substrato, ele vai doar elétrons para proteínas específicas aqui desse sistema, tá? Esses elétrons vão ser transportados por esse sistema de transporte de elétrons, e não só isso, esses elétrons vão fornecer energia para que cada um desses complexos bombeie prótons para o espaço intermembrana contra o gradiente de concentração. O que é o espaço intermembrana? É o espaço entre a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa da mitocôndria. Então, nós temos os elétrons fornecendo energia para o bombeamento de prótons, tá, no espaço intermembrana, ou seja, esse espaço intermembrana fica cheio de íons aqui, né, de H+. E esses íons, então, exercem uma força potencial, porque eles tendem a voltar, já que a concentração está maior no espaço intermembrana do que na matriz mitocondrial, que é a parte de dentro. Esses íons tendem a voltar. Mas eles não conseguem voltar porque não tem nenhum buraco aqui, né, na membrana interna que faça eles voltarem para o interior da mitocôndria. Ou seja, eles continuam exercendo uma força ali para voltar, mas eles não conseguem. Então, como que eles vão voltar? Através de um canal formado pela enzima, né, um complexo, na verdade, que se chama ATP sintase. Então, essa energia potencial é utilizada aqui pela ATP sintase para transformar ADP, adenosina difosfato, mais fosfato, em adenosina trifosfato, ou seja, formar o ATP. É aquilo que nós estávamos conversando. Não existe geração de energia, existe transformação de energia. Então, aqui no nosso substrato, né, no nosso nutriente, nós tínhamos energia na forma de elétrons, né? Esses elétrons foram passando pelos complexos, então forneceram energia para que eles bombeassem prótons para o espaço intermembrana. Então, agora nós convertemos a energia dos elétrons em uma energia potencial do lado de fora. Essa energia potencial é, então, convertida agora pela ATP sintase em energia química, para fosforilar o ADP e, então, formar o ATP, que é a nossa molécula energética, tá? Então, não existe a questão, existe a questão, na verdade, de formar ATP, de gerar ATP a partir de outras moléculas, mas nós podemos dizer que nós formamos ATP, mas nós não formamos energia. A energia está o tempo todo ali sendo transformada, né, de uma forma em outra. Então, na forma de ATP, nós temos um excesso, né, de energia química que pode ser utilizada para diversas reações. Então, nós aqui conseguimos ver em maior detalhe como que funciona esse sistema. Então, aqui nós temos, né, as membranas da mitocôndria. Então, aqui nós temos a membrana externa e aqui nós temos a membrana interna, tá? E aí, esses complexos proteicos do sistema de transporte de elétrons estão na membrana interna mitocondrial. Então, como que acontece esse transporte? Bom, o complexo 1 utiliza elétrons vindos do NADH, tá? Que é uma molécula transferidora de elétrons. Posteriormente, nós vamos ver como que esse NADH é formado, tá? Então, esse NADH aqui, que carrega 2 elétrons com ele, reduz o complexo 1, aqui está escrito 2, mas está errado, aqui é o complexo 1, está com erro no Leninger mesmo, tá? Então, esse complexo rosa aqui é o complexo 1. Eu vou até corrigir na hora de mandar os slides para vocês, tá? Para que vocês não confundam. Então, o NADH reduz o complexo 1, tá? E essa energia dos elétrons é fornecida para esse complexo e é utilizada para que ele bombeie prótons para o espaço intermembrana, tá? Então, esses prótons vão ser bombeados aqui, mas os elétrons que foram recebidos ainda pelo complexo 1 precisam sair dali, para que o complexo 1 esteja apto a receber mais elétrons, certo? Então, o que o complexo 1 faz? Ele utiliza esses elétrons que vieram do NADH
e transporta esses elétrons para a ubiquinona, que é uma molécula bem pequenininha e que se move através da membrana interna da mitocôndria, tá? E aí ela se reduz, tá, ao ubiquinol, que é esse QH2 aqui, e esse ubiquinol então se move, né, pela membrana e é então utilizado pelo complexo 3, de forma que esses dois elétrons aqui agora são doados para o complexo 3, tá? E então esses elétrons novamente vão fornecer energia para o bombeamento de prótons agora pelo complexo 3. Esses elétrons vão ser utilizados agora para a redução do citocromo C, que é uma molécula presente no complexo 3. E esse citocromo C, quando reduzido, é capaz de andar até o complexo 4. Lá no complexo 4, então, esse citocromo C reduzido é utilizado por uma enzima chamada citocromo C oxidase, que está presente aqui nesse complexo 4. E agora, esses elétrons vão fornecer de novo energia para o bombeamento de prótons pelo complexo 4, só que agora nós temos o elétron encontrando seu aceptor final, que é o oxigênio. Então, o oxigênio recebe esses elétrons que vieram dos nutrientes e assim ele é reduzido à água. Tá? Então, o complexo 4 é a reação final desse sistema de transporte de elétrons, é onde os elétrons saem, por onde os elétrons saem do sistema. Por que eu não gosto de chamar isso de cadeia, mas gosto de chamar isso de sistema? Se vocês repararem bem, eu falei que os elétrons passam do complexo 1 para o complexo 3, e não do complexo 1 para o 2 para o 3, o que seria o que acontece numa cadeia. Tá? Então, eu gosto de chamar de sistema, porque nós vamos ver posteriormente, nós temos várias entradas de elétrons e nós temos uma conversão desses pontos aqui na ubiquinona. Tá? Então, não gosto de chamar de cadeia, porque para mim não é uma coisa tão linear quanto dizem. Tá? Então, faltou agora a explicação do complexo 2, né, que nada mais é um outro ponto de entrada de elétrons, assim como um complexo 1. Só que o complexo 2 utiliza, em vez de NADH, os elétrons vindos de uma molécula chamada succinato, que é uma molécula que nós vamos ver depois no ciclo de Krebs. E esse complexo aqui oxida o succinato a fumarato. Então, o complexo 2 extrai os elétrons do succinato e fumarato, e uma particularidade desse complexo é que ele não utiliza a energia dos elétrons para o bombeamento de prótons. Então, esse complexo não tem essa propriedade de bombear prótons para o espaço intermembrana. Em vez disso, o que ele faz? Ele simplesmente passa os elétrons que estavam no succinato para a ubiquinona, reduzindo ela ao ubiquinol, e assim, posteriormente, o ubiquinol segue seu caminho, né, indo para o complexo 3, e os elétrons vão ser posteriormente utilizados para a redução do oxigênio à água. Ou seja, quando nós temos esse sistema de elétrons funcionando, como nós já falamos no outro slide, nós temos então um bombeamento excessivo de prótons para o espaço intermembrana, e essa parte aqui começa a encher de prótons. Quem que vai utilizar esse gradiente? A ATP sintase, tá? Que é aquele complexo que eu falei para vocês. Então, os prótons vão entrar por um poro aqui da ATP sintase, nessa porção FO aqui da ATP sintase, tá? Esses prótons são utilizados para girar uma porção da ATP sintase, que é a F1, ou seja, a entrada desses prótons por esse pequeno poro da ATP sintase induz a uma mudança de conformação, tá? E essa mudança de conformação é o que faz com que essa enzima consiga fazer, portanto, a conversão de ADP mais fosfato em ATP. Então, aqui, né, com isso, nós fechamos alguns dos componentes da nossa reação, da respiração celular, que são nutriente mais oxigênio. Então, os nutrientes, nós já vimos, são utilizados, os elétrons dos nutrientes são utilizados, por exemplo, no NADH, e são também utilizados na forma de succinato. O oxigênio, nós vimos que é utilizado aqui pelo complexo 4, na última reação do sistema de transporte de elétrons, formando CO2, que nós ainda não vimos, mas que nós vamos ver
ao longo da disciplina, onde é que o CO2 é produzido, formando água, que é aqui também na reação do complexo 4, e ATP. Então, com isso, nós já entendemos, né, onde que estão a maioria dos componentes da reação da respiração. Então, aqui, como um exemplo que eu sempre gosto de dar, tá, é utilizando um mapa do Rio de Janeiro e comparando ele com o sistema de transporte de elétrons, para que a gente possa entender a questão das várias entradas sendo convergidas na ubiquinona. Tá? Então, é como se nós tivéssemos aqui o complexo 4, que é a porção final, em Niterói. Tá? Então, a intenção dos elétrons que estão no Rio de Janeiro é chegar em Niterói. Tá? Então, nós temos aqui o complexo 3, seria um ponto de convergência, que não existe outra entrada depois do complexo 3, então o complexo 3 seria a ponte Rio-Niterói. Porque se a gente for de carro do Rio a Niterói, o único jeito é passando pela ponte. Né? A gente não tem como passar pelo oceano. Então, a não ser que a gente fosse de avião, mas de carro, a gente entra pela ponte em Niterói. Então, isso seria o complexo 3. A ubiquinona, então, seria aqui no Caju, tá? Que a ubiquinona é o grande ponto de conversão de todas as entradas diferentes conhecidas, né, que nós temos no sistema de transporte de elétrons, e do Caju nós facilmente conseguimos pegar a ponte Rio-Niterói para chegar até o nosso destino final. Existem diversos outros complexos, como, por exemplo, o complexo 1 e o complexo 2, então coloquei aqui como se nós estivéssemos indo de Irajá e do Meier ao Caju, e entrando então na ponte Rio-Niterói para ir para Niterói. Então, nós temos esses vários pontos de entrada querendo chegar no mesmo destino, tá? E existem vários outros destinos, além desses clássicos, que são o complexo 1 e o complexo 2, que são também pontos de entrada no sistema de transporte de elétrons e que vocês raramente vão achar em livros-texto, mas que são muito importantes para estudar, né, quando nós estamos falando sobre o metabolismo. Então, quando vocês normalmente vão procurar para estudar fosforilação oxidativa, para estudar transporte de elétrons através da mitocôndria, vocês vão encontrar em vários lugares aquele esquema que eu mostrei para vocês, que tem os complexos 1, 2, 3 e 4. Mas a realidade a gente já sabe que não é bem assim, já existem várias outras proteínas que foram descritas, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei a glicerol 3-fosfato desidrogenase e o ETF. Então, saindo aqui mais ou menos da Penha e saindo de Botafogo, nós temos, independente de onde nós vamos sair, a conversão desses caminhos no Caju, para que nós possamos, então, chegar ao nosso destino final. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos dessas outras proteínas, dessas outras fontes de entrada. Tá? Então, aqui, eu vou explicar novamente para vocês. Nós temos aqui o complexo 1, tá? Que utiliza elétrons do NADH para converter eles em NAD+. E esses elétrons são, então, utilizados como fonte de energia para o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana. Nós temos também o complexo 2, que, como eu falei para vocês, não faz bombeamento de prótons para o espaço intermembrana, mas utiliza os elétrons do succinato para reduzir diretamente a ubiquinona, assim como o complexo 1 faz com os seus elétrons. Além desses complexos, nós temos, por exemplo, a glicerol 3-fosfato desidrogenase. Não quero que vocês decorem isso, só quero que vocês entendam que existem vários pontos de entrada. Tá? Então, por exemplo, a glicerol 3-fosfato desidrogenase utiliza glicerol 3-fosfato e converte a dihidroxiacetona fosfato. Então, esses elétrons que sobram são também utilizados para a redução da ubiquinona. O ETF, que é uma enzima, um complexo muito importante quando nós falamos em metabolismo de lipídios, tá? Também utiliza os elétrons para a redução da ubiquinona. A prolina desidrogenase, que oxida a prolina, tá? Que é muito importante em insetos, principalmente, que é uma das principais fontes de energia de inseto. Então, a prolina vai ser oxidada por esse complexo e os elétrons vão para a ubiquinona. Então, a ubiquinona com esses elétrons é reduzida, né, ao ubiquinol, e esse ubiquinol segue agora sim uma linha reta, né, pelo complexo 3, fornecendo energia para o bombeamento de prótons. Então,
esse ubiquinol vai entregar elétrons para esse complexo, que vai reduzir o citocromo C. O citocromo C, por sua vez, reduzido, vai entregar esses elétrons ao complexo 4, né, que vai também ter, então, energia para o bombeamento de prótons. E esses elétrons, por fim, vão reduzir o oxigênio à água, né, e o oxigênio, então, é o aceptor final de elétrons. E a ATP sintase vai utilizar, então, esse excesso de prótons, né, essa energia potencial, para a conversão de ADP mais fosfato em ADP. Assim fazendo a síntese, né, da nossa moeda energética. Entrando aqui na parte 3, vou mostrar um vídeo para vocês que está disponível no YouTube. O link do vídeo está no slide, então quando vocês abrirem lá o PDF do slide, vocês vão ver o link, tá? E o vídeo é esse aqui. Então, aqui nós temos a mitocôndria, né, como vocês viram lá é uma microscopia eletrônica de transmissão. E aqui ele está mostrando a membrana interna mitocondrial, que nada mais é que, assim como a membrana plasmática, uma bicamada fosfolipídica. Tá? Então, cada membrana da mitocôndria é composta por uma bicamada fosfolipídica. Aqui nós conseguimos ver os fosfolipídios, né, com a cabeça polar virada para fora e as caudas, né, viradas umas para as outras, formando a bicamada, né, e fazendo aqui uma parte apolar. Então, aqui em amarelo, né, nós podemos ver os prótons. Então, aqui nós temos a matriz mitocondrial, o interior da mitocôndria. E aqui embaixo, nós temos, então, o espaço intermembrana. Né? Então, aqui está de cabeça para baixo, como em relação àquele esquema que nós estávamos vendo anteriormente. E aqui nós temos o complexo da ATP sintase. Então, os prótons entram pela porção FO da ATP sintase, né, induzem uma mudança de conformação que culmina, então, na liberação de ATP. Tá? Então, essa porção F1 recebe o ADP mais o fosfato aqui, como vocês podem observar, está bem pequenininho, e liberam, então, o ATP. Tá aqui, ó, como vocês podem observar. Então, essa é a enzima-chave na síntese de ATP, tá? E isso está diretamente relacionado com o sistema de transporte de elétrons por causa dos prótons. Então, se nós temos igualada, né, a concentração de prótons na matriz mitocondrial e no espaço intermembrana, o que acontece? Nós não temos mais aquela energia potencial dos prótons para entrar ali pela ATP sintase. E com isso nós temos, então, uma diminuição ou uma parada da síntese de ATP. Tá? Isso acontece em situações de desacoplamento da fosforilação oxidativa, que é o próximo assunto que nós vamos ver. Tá? Então, é muito importante para o nosso corpo, para a nossa mitocôndria, que essa diferença de concentração de prótons seja mantida entre a matriz e o espaço intermembrana, na qual o espaço intermembrana precisa ter muito mais prótons do que a matriz. Por outro lado, não vai, porque de outra maneira não vai acontecer então a exerção dessa força, dessa energia potencial que a ATP sintase utiliza para sintetizar o ATP. Então, aqui nesse caso, a célula pararia de sintetizar ATP e, obviamente, não é isso que a gente quer. E aqui estão sendo mostrados agora os complexos do sistema de transporte de elétrons. Então, aqui eles estão sendo mostrados em 2 dimensões. Tá? Então, a gente consegue ver bem todos eles, né, e sua proximidade com a ATP sintase. Tá? Então, aqui nós temos o complexo 1, complexo 2, complexo 3 e o complexo 4, sendo que o complexo 1, 3 e 4 bombeiam prótons para o espaço intermembrana. Quando eles recebem, né, no caso do complexo 3, quando recebe os elétrons vindos da ubiquinona, né, ou no complexo 4, quando recebe os elétrons aqui vindo do citocromo C, que é essa estruturinha aqui em verde que nós estamos vendo, passando entre o complexo 3 e o complexo 4. E o complexo 1 utiliza os elétrons vindos do NADH. Então, aqui, tá vendo? Os elétrons vindos do NADH no complexo 1. E aqui, no complexo 2, nós temos os elétrons vindos do succinato, mas através também de uma molécula transferidora de elétrons que se chama FAD. Tá? Então, aqui, ele está mostrando, né, o sistema de transporte de elétrons e agora vai mostrar em detalhe cada um desses sistemas. Então, aqui o NADH chega entregando elétrons para vários centros
desse complexo, tá? Então, esses elétrons vão saltando de um centro para o outro do complexo 1, tá? E aí vocês vão ver que esses saltos, né, essas diferenças nesses centros, no que nós chamamos de centros redox, que são um gradiente de afinidade, o elétron vai perdendo energia conforme vai acontecendo essa passagem. Tá? Isso vai ser demonstrado aqui. Aqui demonstrando a passagem. E aqui só está mostrando que os elétrons têm realmente uma ordem para passar por cada um desses centros, tá? Então, conforme esses elétrons vão saltando, né, principalmente entre os centros de baixa afinidade para o de alta afinidade, eles vão fornecendo energia, então, para o bombeamento de prótons. Vocês estão vendo aqui os prótons passando, né, sendo utilizado, essa energia sendo utilizada para o bombeamento de prótons, que são essas moléculas aqui em amarelo. Então, os elétrons vão passando, fornecendo energia, e os prótons, então, são bombeados para o espaço intermembrana dessa forma. E, além disso, né, os elétrons, no final dessa passagem pelo complexo 1, eles são passados pela ubiquinona, que é também chamada de coenzima Q, né, e a coenzima Q passa, então, a entregar esses elétrons para o complexo 3. No complexo 2, nós temos a oxidação de succinato a fumarato por intermédio da molécula de FAD. Tá? Então, a molécula de FAD entrega os elétrons para o complexo 2, que também tem menos centros do que o complexo 1, mas que tem alguns centros. Tá? E esses elétrons não são utilizados para o bombeamento de prótons, mas são utilizados para a redução da ubiquinona, que, como vocês podem ver aqui, é uma molécula que se move, né, livremente na membrana, porque ela é uma molécula hidrofóbica. Então, ela se move, né, aqui no caso ela foi até o complexo 3, entregou esses elétrons para o complexo 3. Né, esses elétrons vão passar pelos centros de passagem de elétrons no complexo 3, vão reduzir o citocromo C, né, e o citocromo C vai passar lá para o complexo 4, né, e vão fornecer energia para o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana. Já no complexo 4, o citocromo C vai fornecer elétrons também para esse complexo. E aqui nós temos aqui a molécula de oxigênio molecular, né? E esse oxigênio recebe, então, esses elétrons vindos do citocromo C, além dos prótons, né, que estão presentes ali no meio. E assim são liberadas, então, 2 moléculas de água. Lembrando que o complexo 4 também bombeia prótons para o espaço intermembrana. Então, na vida real, né, existem vários desses sistemas em uma membrana interna mitocondrial, como está sendo representado aqui. Então, a realidade é bem mais parecida com isso do que aquele esquema, né, monodimensional que nós observamos no slide. Tá? Então, a vida real é bem parecida com isso. Existem alguns complexos que até por exemplo, alguns complexos 3 que reduzem diferentes complexos 4. Existem supercomplexos quando esses complexos se agrupam, né? Mas no geral é assim que acontece a fosforilação oxidativa e a síntese de ATP. Então, os elétrons vão fornecer energia para o bombeamento de prótons e os prótons são então utilizados pela ATP sintase para a formação de ATP, que é a nossa moeda energética e é o que nós utilizamos na maioria dos processos que demandam energia nas células. Tá? Esse vídeo é de Harvard, tá? Então é bem legal, bem didático. O link vai estar para vocês observarem depois, caso vocês queiram ver esse vídeo novamente. Tá? Então, aqui só entrando em um pouquinho mais de detalhe, aqui aquele esquema que eu tinha colocado para vocês com várias entradas, né? E nós falamos agora há pouco sobre a questão
da importância de se ter uma diferença, né, na concentração de prótons no espaço intermembrana e na matriz mitocondrial. Mas existem compostos que são capazes de desacoplar o sistema, tá? Então, o que acontece nesse caso? Nós temos uma molécula que é capaz de transportar prótons do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial. Qual é a consequência disso? Tá? Quanto maior a concentração de prótons aqui no espaço intermembrana, mais difícil é para os complexos bombearem essas moléculas para o espaço intermembrana. Por quê? Os elétrons vão fornecer uma quantidade limitada de energia. É como se nós estivéssemos numa sala de aula, tá? Na verdade, eu na porta de uma sala de aula e eu colocando os alunos dentro de uma sala de aula com a minha mão, com o meu braço. Colocando os alunos nessa sala de aula que é totalmente fechada. O único ponto é a entrada por onde eu estou colocando os alunos. Então, vou colocando os alunos lá dentro e vai ter um momento que a minha força não vai ser o suficiente para colocar mais um aluno lá dentro. Obviamente isso não acontece, tá, gente? Nunca fiz isso, né? Mas é só um exemplo que eu gosto de dar, tá? Então, vai ter um momento que não adianta, por mais força que eu conseguir fazer, eu não vou conseguir colocar mais um aluno lá dentro porque já vai estar lotado, tá? E isso acontece quando essa concentração de prótons aqui no espaço intermembrana está muito alta, tá? E aí, o que acontece nesse caso? Quando essa concentração está muito alta, os elétrons não conseguem mais fornecer energia para o bombeamento, esse fluxo simplesmente é interrompido. E aí, o fluxo de elétrons fica engarrafado e a consequência disso é que os nutrientes não são mais oxidados, porque se os elétrons não andam, vai chegar um momento que o complexo 1 e essas outras fontes aqui que oxidam elétrons diretamente vão estar ocupados já com o elétron lá dentro e não vão conseguir pegar mais elétrons dos nutrientes. Então, isso faria com que a oxidação de nutrientes ficasse engarrafada. Nós temos o extremo oposto, que é isso que eu estou falando aqui sobre o desacoplador. Tá? O desacoplador vai pegar essas moléculas aqui, esses prótons, e vai voltar elas para a matriz mitocondrial. O que vai acontecer nesse caso? A concentração dos prótons lá no espaço intermembrana vai diminuir, então, e o que o nosso corpo vai tentar fazer? Vai tentar oxidar mais nutrientes para que essa concentração de prótons no espaço intermembrana seja mantida, para que isso não prejudique a atividade da ATP sintase. Então, quando nós temos a presença de um desacoplador e a diminuição do potencial, da energia potencial aqui de prótons, né, a diminuição dessa concentração de prótons no espaço intermembrana, nós temos uma aceleração da queima de nutrientes, porque os nossos nutrientes vão ser utilizados para, então, fornecer elétrons para o bombeamento de prótons no espaço intermembrana. Então, esses nutrientes, no final das contas, em resumo, esses nutrientes são importantes para a síntese de ATP, a oxidação desses nutrientes. Então, se eu tenho um desacoplador, ou seja, se eu tenho uma diminuição do potencial de prótons aqui no espaço intermembrana, eu vou ter uma aceleração da queima de nutrientes. Então, existem alguns trabalhos que tentam utilizar desacopladores como uma forma de emagrecimento, por exemplo. Porque se nós temos essa diminuição, o nosso corpo vai tentar exaustivamente manter a concentração de H+, no espaço intermembrana, para que a ATP sintase continue sintetizando aquela mesma quantidade de ATP, né? E nós vamos, então, utilizar mais nutrientes. Então, nós vamos ter, então, um gasto maior, né? E aqui eu coloquei a balança. Então, se nós formos colocar essa questão na balança energética, nós temos, então, uma outra forma de aumentar o gasto energético, induzindo o desacoplamento da fosforilação oxidativa. Tá? Então, além do exercício físico, por exemplo, uma outra forma de se aumentar o gasto energético basal do nosso sistema seria aumentar o desacoplamento. E na natureza, nós temos alguma coisa que faça isso? Sim, nós temos um tecido, denominado tecido adiposo marrom,
que tem um desacoplador natural na sua mitocôndria. Tá? Então, aqui nós temos o sistema de transporte de elétrons desse tecido, tá? Na mitocôndria dele. Então, ele tem o sistema de transporte de elétrons, ele tem a ATP sintase, mas ele tem também uma proteína chamada proteína desacopladora 1, ou o CP1, tá? Que vai pegar esses prótons aqui no espaço intermembrana, competindo com a ATP sintase. Mas, em vez dele formar ATP, essa energia dos prótons vai ser dissipada na forma de energia térmica, forma de calor. Então, diferentemente da ATP sintase, que converte a energia potencial dos prótons em energia química para fosforilar o ATP, a UCP1 converte essa energia potencial em energia térmica. Então, faz a formação de calor. Tá? Esse tecido é muito descrito em mamíferos que hibernam, que é muito importante para a manutenção da temperatura daquele organismo que está ali parado o tempo todo, dormindo, né, hibernando. Então, esse tecido é muito importante para a geração de calor nesses organismos. Tá? Esse tecido também está presente em recém-nascidos da espécie humana. E em 2009 foi descrito que esse tecido também está presente em humanos adultos, só que em menor quantidade. Aí, além disso, o que nós observamos de muito interessante sobre isso? Tá? Esse artigo aqui de 2009, que foi a mesma edição da revista que descreveu a presença desse tecido em indivíduos adultos, nós temos aqui nesse eixo X o BMI, que significa índice de massa corporal, só que em inglês, e a atividade do tecido adiposo marrom. Então, nós observamos aqui nesse gráfico que quanto maior o índice de massa corporal, menor é a atividade do tecido adiposo marrom. Bom, até hoje não se sabe exatamente se essas pessoas chegam a um índice de massa corporal alto porque elas não têm uma atividade de tecido adiposo marrom, ou ao contrário, né? A gente não sabe o que é a causa e o que é a consequência aqui. Mas após essa divulgação desses dados, agora muitos cientistas vêm tentando ativar esse tecido adiposo marrom, tá? Como uma forma de combate à obesidade. Então, tentando pesar a balança para o lado de cá, né, para que os indivíduos, então, tenham uma aceleração da queima de nutrientes, tá? Então, isso ajudaria, né, a ativação do tecido adiposo marrom, ajudaria na queima de nutrientes e no combate à obesidade. Isso está sendo muito estudado até hoje. Já existem até alguns fármacos que já estão em fase de testes em humanos que fazem isso, tá? Entretanto, isso daqui é uma coisa fisiológica, que é o tecido adiposo marrom, ou o tecido adiposo bege, que foi descrito posteriormente, tá? Principalmente em humanos adultos. Se vocês virem alguma coisa com relação ao tecido adiposo bege, tá? É um tecido adiposo que é híbrido entre o tecido adiposo branco, que é o tecido adiposo que estoca energia, e o tecido adiposo marrom, tá? Então, esse tecido adiposo bege é um tecido que, em sua maioria, também tem o CP1, tá? Mas é um tecido termogênico também. Tá? Então, existem vários grupos tentando ativar o tecido adiposo marrom e o tecido adiposo bege na tentativa de combate à obesidade. Só que a gente tem que prestar muita atenção, porque no caso desses tecidos não é tão problemático, porque isso acontece de forma fisiológica, né? Mas só que existem fármacos no mercado, obviamente não são fármacos que são legalizados, mas existem pessoas que ainda utilizam esses fármacos para tentar emagrecer. São fármacos que são simplesmente desacopladores. E fármacos que são desacopladores, obviamente, vão desacoplar qualquer célula. E qual é o problema disso? O problema disso é que se a gente desacopla qualquer célula, se a gente desfaz o gradiente de prótons de qualquer célula, isso significa que a gente não vai ter mais a produção de ATP satisfatória na maioria das células do nosso organismo. Isso não é um problema quando nós falamos de um adipócito, por exemplo, né, que não tem grandes funções sistêmicas. Agora, se nós falamos de um cardiomiócito, por exemplo, que se utiliza principalmente da formação de ATP mitocondrial pela oxidação de ácidos graxos, o que acontece se nós desacoplarmos o nosso coração, né,
que acontece? Nosso coração vai parar de bater. Se não tiver ATP para contração muscular do coração, ele vai parar de bater, tá? E um desses fármacos é o DNP, tá? Que foi muito utilizado aqui no Brasil. Várias mortes já foram associadas à utilização de DNP, que é o dinitrofenol. Se vocês não escutaram falar ainda no mundo da educação física, vocês vão escutar falar. E se vocês escutarem alguém falando que quer tomar isso, vocês falem para não tomar, tá? Porque além dessa questão da produção de ATP, né, dela parar a produção de ATP de maneira não específica em todas as células que têm mitocôndrias, né, no nosso corpo, além disso, essa dissipação do gradiente de prótons também dissipa energia em energia térmica, assim como acontece com o CP1, essa energia é dissipada. Então, muitas pessoas têm hipertermia. Tá? Isso é muito perigoso para a saúde, né, do ser humano. Então, essa pílula realmente emagrece. Ela tem um efeito emagrecedor por conta do seu efeito desacoplador, né? Mas você emagrece se você continuar vivo, né? Porque existe um grande risco de você morrer por esses dois fatores que eu já expliquei para vocês, tá? Então, como eu falei para vocês, quanto menor a concentração de prótons no espaço intermembrana, mais rápido, desculpa, eu apertei sem querer, mais rápido é o transporte de elétrons, tá? Então, aqui, por fim, né, com relação aos nossos macronutrientes, aqui eu coloquei, né, visto isso sobre a fosforilação oxidativa, por que os lipídios são mais energéticos? Nós vimos que os lipídios fornecem 9 quilocalorias por grama, ao passo que os aminoácidos e as proteínas fornecem 4 quilocalorias por grama. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de cada uma dessas moléculas, tá? Então, nós temos aqui os lipídios, uma proteína e um carboidrato. Então, se nós olharmos detalhadamente a estrutura dessas macromoléculas, nós vamos observar uma questão muito particular, que é que os lipídios, por unidade de carbono, eles possuem muito mais hidrogênios, tá? Que são utilizados como fonte de elétrons, pelo sistema de transporte de elétrons, tá? Então, por que os lipídios são mais energéticos? Porque por grama dessas moléculas, ou seja, por massa, ele possui mais hidrogênios do que as proteínas e do que os carboidratos. Então, é por isso que essa macromolécula é capaz de fornecer mais energia do que as proteínas e os carboidratos via fosforilação oxidativa. Tá? Mas, além da fosforilação oxidativa, nós temos um outro sistema que é muito importante, principalmente quando nós vamos falar sobre exercício físico, tá? De repetição, principalmente, que é o sistema creatina-quinase ou creatina-sinase. Tá? Só para tirar uma dúvida de vocês, que era uma dúvida minha, enfim, não sei se é realmente a dúvida de vocês, mas quando eu estudei bioquímica, eu não entendia por que algumas pessoas chamavam de sinase e outras pessoas chamavam de quinase, tá? Porque em inglês é kinase, e kinase vem de cinética, em inglês, kinetics, né? Só que em português não é cinética, é cinética. Então, o certo em português é você chamar de sinase, tá? Mas por conta de várias, da maioria, né, dos artigos que nós utilizamos ser todo em inglês, acabou ficando mesmo em português o nome quinase, tá? Então, o nome aportuguesado quinase, mas o certo para vocês escreverem é sinase. E uma proteína sinase, tá? É uma proteína que é capaz de fosforilar a outra. Então, o sistema creatina-quinase é muito importante, né, para a manutenção do exercício físico. E aqui nós temos, então, no sarcoplasma, né, lá dentro da célula muscular, a enzima creatina-quinase, né, e nós temos também um componente chamado fosfocreatina, tá? Então, a fosfocreatina pode ser utilizada pela creatina-quinase juntamente com o ADP para a formação de ATP. E esse ATP é, então, utilizado na contração muscular, tá? E aí, esse ATP, então, essa fosfocreatina é convertida a creatina para que esse fosfato aqui seja transferido para o ADP, formando ATP.
E aí, o que acontece? Como é que acontece essa renovação da creatina em fosfocreatina? Nós temos também a isoforma mitocondrial da creatina quinase. Tá? Então, nós temos aqui, após a utilização, né, dessa fosfocreatina e sua conversão em creatina, essa creatina é transportada para o interior do mitocôndrio, tá? E essa creatina é fosforilada pelo ATP, que é formado lá na fosforilação oxidativa. Então, assim, a creatina é novamente convertida a fosfocreatina e o ATP é convertido a ADP e vai, então, pode ser utilizado novamente por uma outra ATP sintase para a formação de ATP. Então, qual que é a grande importância desse sistema? É fornecer essas reservas aqui de fosfocreatina para o músculo. Então, essa molécula aqui de fosfocreatina fica acumulada nos nossos músculos, tá? Ela não é utilizado todo o estoque dela o tempo todo. Então, ela é o primeiro estoque a ser utilizado por ela ser uma fonte rápida de ATP. Então, ela é quando nós fazemos exercícios de repetição, a fosfocreatina é o primeiro estoque a ser utilizado, tá? Então, para um fornecimento bem rápido de ATP e assim, então, nós temos a contração muscular, tá? Então, por isso, esse sistema é muito importante. Existem suplementos de creatina, né, que prometem, então, melhorar a resistência do exercício físico, porque se nós temos, então, um fornecimento de creatina para o nosso corpo, nós temos, então, uma conversão maior dessa creatina em fosfocreatina, né, pelo ATP vindo da mitocôndria, e essa fosfocreatina, então, como eu falei, vai ser utilizada pela creatina quinase do sarcoplasma para ser uma fonte rápida de ATP. Quando nós falamos em experimento com relação à creatina, fosfocreatina, creatina quinase, nós temos esse artigo aqui que é muito interessante, e aqui nós temos, isso daqui foi realizado em camundongos, tá? Esse experimento, aqui nós temos a referência, caso vocês queiram dar uma olhada, tá? Então, nós temos aqui o quadrado branco, que está aqui, não dá para ver direito, porque ele está aqui atrás desse quadradinho preto. Então, o quadrado branco, nós temos aqui, no eixo Y, a força, né? E aqui no eixo X o número de contrações, ou seja, o número de repetições. Então, é normal que no camundongo selvagem, nós, inicialmente, né, no começo da contração, nós tenhamos um aumento da força que vai decaindo, claro, conforme acontece a exaustão daquele músculo. Entretanto, se nós temos camundongos mutantes para creatina quinase, ou seja, que não possuem a forma funcional da creatina quinase, e nesse artigo aqui, esses camundongos eram mutantes tanto para a isoforma do sarcoplasma quanto da mitocôndria, nós observamos que esses camundongos não conseguem ter a mesma força. Então, eles têm a força no momento inicial, né, a força aqui de 100%, mas posteriormente eles não conseguem manter esse exercício de repetição. Então, demonstrando a importância desse sistema de creatina quinase para a manutenção do exercício físico de repetição. Então, essa é mais uma forma de síntese de ATP, né, que é dependente da fosforilação oxidativa, mas não é diretamente, né, a fosforilação oxidativa, e que é muito importante quando nós falamos sobre exercício, né, e contração muscular. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu vou estar à disposição de vocês, assim como a monitoria vai estar, vocês vão agendar a monitoria, e eu espero que vocês realmente utilizem esse tempo de monitoria, ou me mandem e-mail, falem comigo, tentem alguma forma de contato, tá? Para que vocês realmente compreendam tudo isso, porque principalmente para vocês que fazem educação física, eu acho que essa parte do bloco 2 para vocês é essencial, que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá? Então, eu vou estar à disposição de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.